Vamos lá, pessoal, mais questões comentadas. Administração financeira e orçamentária. Vamos logo para a primeira questão de hoje. Uma questão da FGV, Câmara dos Deputados, cargo de analista legislativo, especialidade técnica legislativa. Fala o seguinte: os princípios orçamentários são válidos para os poderes executivo, legislativo e judiciário, em todas as esferas de governo, sendo estabelecidas e regulamentadas por meio de normas contidas na Constituição Federal de 88 e em leis complementares e também na doutrina. Sobre os princípios orçamentários e suas respectivas definições, assinale a afirmativa correta. Bom, já vimos que para a resolução dessa questão, faz-se necessário conhecimento sobre os princípios orçamentários. Então vamos à análise de cada alternativa. A letra A fala que o princípio da anualidade indica a previsão da receita e a fixação da despesa deve se referir a um período limitado de tempo, chamado de exercício financeiro, que é igual a 90 dias ou a um ano, podendo ser prorrogado uma única vez. Então, de imediato, a gente já verifica que essa alternativa está errada. O princípio da anualidade, ele delimita o exercício financeiro orçamentário a um período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. Então, segundo a Lei 43/20 de 64, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, sendo um ano. Aqui ele viajou 90 dias, totalmente errado, né? Então, sendo assim, a alternativa A está errada. Vamos analisar a letra B agora. Fala do princípio da publicidade, que determina a divulgação para qualquer pessoa de informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. Também a gente verifica que essa alternativa está errada. O princípio da publicidade ele vai determinar que o orçamento ele deve ser fixado em lei. Já a divulgação refere-se ao princípio da transparência. Então, a divulgação ela se refere ao princípio da transparência, certo? E o princípio da publicidade está relacionado à questão legal, que ela se transforme em lei. Então, bora analisar agora a alternativa C. Fala que o princípio da não afetação da receita de impostos veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo as exceções estabelecidas pela Constituição Federal. Questão alternativa redondinha. Então, verificamos aqui que essa é a nossa alternativa correta. O princípio da não afetação da receita de impostos realmente ele vai vedar a vinculação da receita de impostos a qualquer órgão, fundo ou despesa, excetuando-se as questões estabelecidas pela própria Constituição Federal de 88. Mas vamos analisar as outras alternativas, certo? A letra D, vai falar que o princípio da publicidade ele veda a divulgação para qualquer pessoa de informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. A gente vê de cara que isso aqui está totalmente errado, né? O princípio da publicidade ele não veda a divulgação para qualquer pessoa de informações sobre a arrecadação de receita e execução da despesa, mas sim ele determina que o orçamento ele deve ser fixado em lei e isso proporciona a publicidade da mesma. E por fim a letra E fala que o princípio da universalidade determina que todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício financeiro devem integrar a lei orçamentária anual. Essa questão está errada porque o princípio da universalidade ele determina que a LOA de cada ente federado que deve conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas pelo poder público, certo? Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Bora para a próxima questão. Agora uma questão da FCC, TRT 8ª Região, o TRT do Pará, para o cargo de técnico judiciário, área administrativa. Essa aqui foi a prova que foi reaplicada, teve problemas na primeira aplicação, ela foi reaplicada. Fala o seguinte: em relação às receitas e despesas do orçamento público no Brasil, assinale a opção correta. Então vamos lá. Para a gente responder essa questão,
a gente precisa ter conhecimentos sobre receitas, despesas. Então, bora analisar alternativa por alternativa. A primeira alternativa fala que o empenho global ele é utilizado quando se conhece o montante da despesa pública, sendo adequado para o pagamento da despesa pública em parcela única. Tá? Então, bora analisar. Essa questão, de imediato, eu vou dizer para vocês que ela está errada. Tá? Os empenhos eles são classificados de acordo com a sua natureza e finalidade. Então, são modalidades de empenho, por exemplo, um empenho global, um empenho por estimativa e o empenho ordinário. Tá? O empenho global ele é para atender despesas com montante definido, mas que é usado para atender despesas contratuais ou parcelamentos, como, por exemplo, aluguéis, também o salário dos servidores, prestação de serviços e assim por diante. Agora, o por estimativa é um empenho quando não é possível determinar o montante da despesa. No geral, eles são gastos que ocorrem com irregularidade, mas que o valor é variável. Por exemplo, a conta de energia elétrica, certo? De água, de telefone. Todos esses empenhos, eles ocorrem por estimativa. E já o empenho ordinário é para despesas com montante previamente conhecido e cujo o pagamento ele vai ocorrer de uma só vez, que é exatamente o que diz a alternativa A. Só que ela coloca que isso seria um empenho global, quando na verdade aqui o erro da questão é porque teria que ser um empenho ordinário. É um empenho ordinário que é utilizado quando se conhece o montante da despesa, sendo adequado para o pagamento em parcela única. Certo? Então a letra A está incorreta. Bora continuar? Falando agora da letra B. Fala que os créditos suplementares eles são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica em função da criação de novos órgãos públicos. Essa alternativa também está errada. Os créditos adicionais suplementares eles visam reforçar uma dotação que já existe. Já os especiais são destinados àquelas que não possuem dotação orçamentária específica. Ok? Então, letra B também está errada. Agora a letra C. A arrecadação é o estágio da receita que se realiza o procedimento administrativo que assegura a ocorrência do fato gerador da obrigação do contribuinte para os cofres públicos. Eu adianto que essa alternativa também está errada. A arrecadação ela vai consistir na entrega dos recursos devidos ao Tesouro do Estado pelos contribuintes ou devedores. Essa entrega de recursos elas podem ser aos agentes arrecadadores ou a instituições arrecadadoras autorizadas pelo Estado. A arrecadação dessas receitas ela vai adotar o regime de caixa, o que significa que pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Já o lançamento ele vai ser o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e seu devedor e inscreve esse débito, o débito dessa pessoa. Isso é uma definição dada pelo artigo 53 da Lei 4320. Já o Código Tributário, no artigo 142, define o lançamento como um procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação, determina a matéria tributável e calcula o montante devido. E vai também identificar o sujeito passivo e, se for o caso, ele vai propor a aplicação de penalidades cabíveis. Então, com isso, nós temos que a letra C vai estar incorreta porque o correto não seria a arrecadação, mas sim lançamento. Ok? Bora continuar. Agora falando da letra D. A letra D fala que a dívida ativa
é uma das principais despesas públicas decorrentes da emissão de títulos públicos para financiamento do déficit orçamentário do governo. A letra D, ela está errada. A dívida ativa é fonte de receita, tá? Representam débitos que as pessoas, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, têm com o Estado. Então, a dívida ativa não é uma despesa pública, mas sim uma receita pública. Que é esse que é o erro da questão. Ok? Então, excluindo-se, a letra E, ela vai ser a nossa alternativa correta. Ela fala que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor ou pela entidade beneficiária com base nos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito ou da habilitação do benefício. Certo? Então, isso é exatamente o que diz o artigo 63 da 4320 de 64, né, sobre a liquidação. A liquidação, ela também tem a finalidade de apurar o valor a ser pago, a origem e o objeto que deve se pagar, e também e principalmente a quem se deve realizar esse pagamento, ok? O pagamento da despesa, ele só vai ser efetuado após a liquidação dessa despesa. É o que determina também a Lei 4320, mas já no artigo 64. Somente após a apuração do direito adquirido pelo credor, né, a unidade gestora vai providenciar o pagamento dessa despesa. Então a gente percebe aqui que nenhuma despesa pode ser paga sem que seja antes liquidada. Ok? Então com isso a gente conclui que a alternativa correta é a letra E. Certo? Então valeu, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos, que a gente vai continuar trazendo questões comentadas de administração financeira e orçamentária para você que está nessa briga por uma vaga nos concursos públicos. Obrigado, valeu, até a próxima.